Eu vou chamar para repercutir esse aparente recuo do presidente Jair Bolsonaro. Vou começar aqui com Cristóvão do Espírito Santo. Ao seu ver, Cristóvão, o que é que Bolsonaro está fazendo e por que essa decisão, depois de ter falado duras palavras no dia 7, agora uma carta recuando naquilo que foi dito? Na verdade, Guilherme, o que ocorre é que a tentativa da presidência da República, ao que tudo indica, é arrefecer essa crise institucional que já está instalado no país há várias semanas. Acho a atitude louvável, né? É um esforço, pelo menos de uma das partes, em tentar arrefecer essa crise. Inclusive, havia a possibilidade para ontem de convocação do Conselho da República, o que aparentemente não aconteceu, e no lugar disso surgiu a carta. Mas há uma intenção clara da presidência de tentar o diálogo entre os poderes. Agora, o que eu questiono muitas vezes é como as narrativas são tratadas. Quer dizer, sempre se coloca numa posição em que o presidente da República ataca as instituições. Mas não se comenta, por exemplo, as prisões ocorridas no final de semana por parte de determinações do ministro Alexandre de Moraes envolvendo pessoas comuns. Eu me lembro de um caso em que uma pessoa foi presa porque divulgou a manifestação na internet. Tem um outro caso em que uma associação do agronegócio teve as suas contas paralisadas porque estava ajudando também com investimentos nessa manifestação do dia 7, que, aliás, foram as maiores manifestações de apoio a um presidente da República da história do país. Só em Brasília foram mais de 500 mil pessoas, algo que nunca se viu naquela cidade, muito menos no dia da independência com esse propósito. Em São Paulo não foi diferente. Então, quer dizer, é um presidente que continua popular, continua com um canal aberto com a população e que ontem fez um movimento institucional tentando arrefecer uma crise. Imagino que pensando também na situação econômica. Tanto é verdade que depois da carta, os índices econômicos relacionados à Bolsa de Valores, o Ibovespa, dispararam e houve uma queda significativa do dólar, que é uma coisa que nós estamos precisando e muito. Então eu imagino que ele tenha pensado no país, pensado na crise institucional e tentando arrefecer o que está acontecendo. Agora a minha pergunta é a seguinte: será que do outro lado, onde estão surgindo as prisões arbitrárias, inclusive de jornalistas, por crime de opinião, será que do outro lado haverá também um arrefecimento dessas medidas? Será que haverá um relaxamento dessas prisões? Eu entendo que, diante do movimento que foi feito pela presidência, tem que haver uma contrapartida. O que não pode continuar acontecendo é um poder se sobrepor aos demais e dar rumo ao país como se administrador o fosse. Vamos agora ouvir, então, a opinião do Dr. Cristóvão do Espírito Santo. Bom, com relação à questão que foi colocada no bloco anterior, só fazer um adendo, até porque eu fui citado. Eu não vou entrar em média estatística oficial de governo, como o governo do Estado de São Paulo, que tem um claro compromisso e vê o presidente da República como seu desafeto. As imagens falam por si mesmas, estão nas redes sociais, os nossos telespectadores e ouvintes são inteligentes para tirar suas próprias conclusões. Com relação ao assunto que foi tratado agora neste bloco, eu destaco o seguinte: eu volto a afirmar, o que existe é uma narrativa de que os ataques partem sempre da presidência da República. Eu não vi ainda a minha debatedora fazer qualquer comentário sobre as prisões arbitrárias que o STF tem implementado, inclusive nos últimos dias. Volto a repetir, nós tivemos um caso recente em que uma pessoa que simplesmente divulgou as manifestações foi punida. Teve uma visita desagradável da Polícia Federal. Tivemos o caso de uma associação de produtores rurais que teve as suas contas bloqueadas porque estava ajudando no evento. Vejam a foto desses eventos. Nós vemos idosos, pessoas em cadeiras de rodas, crianças, famílias, se conduzindo a Brasília e a outros locais para celebrar o Dia da Independência, defendendo uma mudança de paradigma. E qual é a mudança de paradigma? É libertar o Brasil de uma elite tecnocrática e arrogante que acha que pode decidir os destinos da maioria das pessoas sem respeitar os seus valores. E quais são esses valores? Pátria, família, Deus e liberdade. Esses são os valores dessas pessoas, que infelizmente são ignorados por essa elite arrogante e prepotente que ocupou a máquina pública no Brasil nas últimas décadas e que infelizmente encontra eco na grande mídia e até mesmo no meio acadêmico das universidades. Essa é a nossa realidade. O que está ocorrendo de fato é um divórcio que se consuma entre a opinião desse povo simples, ordeiro, honesto. Lembrando que essas manifestações foram gigantescas, sem nenhum incidente que tenha sido notificado à polícia, por exemplo, e reflete um povo que quer
que a sua elite reflita os seus valores. O que difícil irá acontecer, nós estamos vendo o sistema todo se fechando, para impor essa transição para um governo totalitário em escala global diante dos nossos olhos. E essa pandemia que está aí só agravou esse processo de divórcio entre esse povo que sustenta esse Estado e suas elites, que querem impor os seus valores divorciados desse mesmo povo. É isso que está acontecendo. Bolsonaro simplesmente galvaniza e simboliza essa luta, que no meu entendimento, se não houver algum tipo de contrapartida por parte dessa elite, o que ocorreu ontem foi uma capitulação, infelizmente. E o povo vai continuar órfão dessa mesma elite, apesar de sustentar com seus tributos. Um movimento dos empresários, donos das frotas, né? Tem também o caso do Zé Trovão aí que está foragido. Vamos trazer esses debates, esses temas aqui para o debate, então. Começa com o Cristóvão. Bom, na verdade, o que ocorre é que os caminhoneiros vêm de um processo de insatisfação com várias dificuldades que têm atravessado. Esse movimento em específico é um movimento autônomo, né? Eu até quero rejeitar esse rótulo, movimento bolsonarista que defende intervenção no Supremo Tribunal Federal, etc. O movimento nem aborda esse tema. O que, na verdade, o movimento aborda é a necessidade de se conter os abusos, né, que estão vindo a partir do Supremo Tribunal Federal, inclusive com prisões arbitrárias, como algumas que já citei aqui nesse programa. Então, é um movimento que, no meu entendimento, apesar de eu entender as razões, eu acho que ele não é benéfico para o país e nem para os próprios caminhoneiros. Eu entendo que esse movimento precisa se dissipar, porque se houver um agravamento da questão econômica a partir dos bloqueios, isso vai se refletir negativamente em todas as pautas que estão pleiteando, inclusive contra si mesmos. Então eu entendo que é um movimento mais fruto de desespero que de estratégia política. Desespero por tudo que nós estamos passando. Nós estamos vendo cada vez mais o Estado Democrático de Direito no Brasil ser dilapidado, né, ser fatiado, destruído, sob diversos aspectos, a questão da liberdade de expressão cada vez mais suprimida, inclusive através de controles absurdos nas redes sociais, o que não é de hoje. Isso tem se agravado. As pessoas no Brasil sendo presas por crimes de opinião, o que é um total absurdo no Estado Democrático de Direito. E para agravar tudo isso, nós tivemos o problema da pandemia, em que várias medidas autoritárias, arbitrárias, ajudaram a agravar essa degradação do nosso Estado, da nossa democracia. E esses movimentos surgem também na esteira de tudo isso, tentando de alguma maneira fazer resistência. Por exemplo, um exemplo internacional. Na França, boa parte dos franceses estão em protestos há quase 2, 3 meses contra a ditadura sanitária do Emmanuel Macron. Então esse é um movimento, na verdade, humano, civilizatório, para tentar salvar o que sobrou no Ocidente do Estado Democrático de Direito, agravado por essas medidas totalitárias, excessivas, desproporcionais, que foram adotadas no mundo, em vários países no Ocidente, a partir do surgimento da pandemia. Então eu entendo que esse é um reflexo desse processo. Nós não podemos analisar esse fenômeno, né, dessa greve sem analisar o todo, sem analisar até questões de fora do país. E essa análise está faltando na grande mídia e que nós aqui, felizmente, temos a condição de fazê-la. E eu quero agradecer pela participação de Cristóvão do Espírito Santo, que esteve comentando conosco nessa manhã. Um bom dia para você, Cristóvão. Eu termino, Guilherme, agradecendo e deixando um versículo para reflexão de todos, Isaías 5, verso 20. Ai dos que chamam ao mal bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem o amargo doce e o doce amargo. Fica a reflexão para o nosso telespectador. Deus abençoe a todos.